Boa noite às nossas irmãs e irmãos em Jesus. Que a paz do Mestre seja conosco uma vez mais, amparando-nos, iluminando-nos nessa noite tão especial, onde o frio vem refrigerar as nossas almas, os nossos espíritos, para prosseguirmos com a caminhada que todos temos que fazer. Hoje, nós trazemos um assunto que desperta muito interesse em todos nós, certamente, que são os pressentimentos. Esse assunto está no Livro dos Espíritos, livro segundo, são 4 livros, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros, e esse assunto está no livro segundo, no Mundo Espírita ou dos Espíritos. É o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E as questões são as questões de número 522 a 524. Quem de nós que aqui se encontra nunca, em algum dia, sentiu alguma coisa e disse: hoje eu estou com o pressentimento que vai acontecer isso, mais isso ou aquilo. Eu acredito que todos nós, ou quase todos nós, numa oportunidade, sentimos isso. E nós vamos ver que, na maioria das vezes, é um sentimento vago, algo que a gente não sabe detectar o que é. E outras vezes, ele tem um caráter mais nítido, um pouco mais definido. E nós vamos encontrar, então, em O Livro dos Médiuns, uma colocação de Kardec, no item 184, onde diz que pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. E ele indica tendências e não certezas de que aquilo vai acontecer realmente. É apenas uma tendência, uma ideia que tem, mas não é uma certeza. Já no livro O que é o Espiritismo, no item 138, veremos que pressentimentos são recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade. E, algumas vezes, avisos ocultos dados por espíritos benévolos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse palpitante assunto que tanto aguça o imaginário popular. Vamos ver que se a lembrança das vidas passadas e o conhecimento do futuro fosse de essencial importância, vamos dizer assim, se fosse fundamental, esse conhecimento do futuro para todos nós, para o progresso nosso, do homem encarnado, a natureza nos teria dotado de um sentido tal que nós pudéssemos todos saber qual seria o nosso futuro. Mas não é bem assim. Vejamos então o que nos falam os espíritos sobre o conhecimento no futuro, nas questões 868 a 871 de O Livro dos Espíritos, quando tratam desse assunto. Dizem-nos eles que, em princípio, o futuro é oculto ao homem e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Só em casos excepcionais permite Deus que haja uma revelação em relação ao futuro das pessoas. E nós temos mais algo importante, que é o livre-arbítrio. E a doutrina espírita é aquela da fé raciocinada. É ela, e ela nos leva a pensar que uma das provas pela qual o espírito passa é a do livre-arbítrio.
Se nossa liberdade de agir fosse influenciada por alguma coisa, algum acontecimento dessa ordem, a ponto de entravar esse livre-arbítrio, a responsabilidade da ação nossa seria menor ou nula. E nós sabemos que o livre-arbítrio é algo da maior importância, porque são as nossas escolhas. Aquilo que nós queremos fazer, aquilo que decidimos fazer, e Deus nos dá essa condição. Por isso é que tanto o nosso passado espiritual quanto o conhecimento sobre o nosso futuro só são revelados em casos excepcionais e de forma natural. Isso é muito importante. E isso quando o conhecimento prévio facilite a execução de algo extremamente importante. Então não é para casos corriqueiros que é permitido a algumas pessoas, que nós vamos explicar adiante, que possam ter um vislumbre de alguma coisa do seu futuro, porque há que ter um sentido muito especial isso. Além de tudo, nunca devemos nos esquecer de que assim como os acontecimentos deste momento que vivemos no presente, tem sua causa na nossa vida passada, os acontecimentos do futuro têm como base as nossas ações presentes. É o que nós chamamos de lei de ação e reação. Nós vamos ver que no boletim da Sociedade de Estudos Psíquicos de Nancy, na França, em fevereiro de 1902, isso aí foi citado por Leon Denis, um grande espírita entre nós. Leon Denis diz que o coronel Colette conta que o seu sogro, o senhor Vigneron, emérito, caçador e pescador, isso aí não é história de pescador, ele saía quase todos os dias para se entregar a seus prazeres favoritos, da pesca ou da caça. Sei que por esse motivo a sua mulher, de modo algum, se inquietasse. Um dia, porém, ela o quis impedir de ir à pesca. E ele não fez caso da advertência da sua esposa. E ao regressar à noite, pôs-se a gracejar da puerilidade dos temores da sua esposa. No dia seguinte, entretanto, confessava em particular e bem baixinho ao seu genro que, tendo o seu barco afundado, ele só conseguira sair das águas lodosas em que ele ia se afundando, graças a um ramo de salgueiro a que desesperadamente ele se agarrou. Então, aconteceu alguma coisa. A esposa tinha razão, embora ele não quisesse admitir isso. E ele confessou ao genro o que aconteceu no dia anterior, quando ele foi à pesca, mas não deu o braço a torcer e a esposa ficou sem saber. Talvez depois ela tenha ficado sabendo, mas até aquele momento não. Outro caso. Narra Antônio Cardoso, que fora talentoso redator da revista Estudos Psíquicos de Lisboa, o seguinte episódio. O ensaísta e poeta colombiano Jorge Gaitán Durán partiu em abril de 1962, em viagem à Europa. No entanto, pouco tempo antes, fora invadido por um estranho pressentimento, segundo o qual não regressaria à sua terra natal, pois a morte estava próxima. Crendo absolutamente na veracidade de tal presságio, preparou os seus negócios de forma a deixar tudo em ordem. Empacotou diversos objetos com etiquetas e a indicação dos amigos a quem deveriam ser entregues. Igualmente, chamou a sua primeira esposa, da qual havia se separado, pedindo-lhe que estivesse no aeroporto no dia da partida,
com o filho que tivera desse matrimônio. O avião partiu, chegando à Europa sem novidade. Mas, no regresso, o pressentimento se tornou em fatídica realidade. Em Guadalupe, na rota entre Paris e América Latina, o avião que levava Jorge Gaetan Durand caiu, causando-lhe a morte. Nós vamos ver que as nossas existências, elas são planejadas. Elas são planejadas. E cada reencarnação é planejada com antecedência no mundo espiritual. A duração da vida física, da saúde, das doenças mais sérias, a riqueza, a pobreza, fazem parte do planejamento que se encontra em nosso subconsciente. Então a gente já tem registrado aquilo de mais importante que nós vamos passar na atual encarnação. Por isso, esse acompanhamento que se faz através das existências planejadas são feitas por nossos tutores espirituais, nossos espíritos de luz, os nossos anjos da guarda, nossos guias, nossos protetores que nos amparam e nos ajudam nessa caminhada. E como nós vimos, o futuro pode ser revelado. E nas questões 868 a 871 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver, não é ainda essa aqui, nós vamos ver que os Espíritos dizem que, em princípio, o futuro é oculto ao homem. E só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado, como já falei anteriormente. As revelações podem ser através de pressentimentos, premonições, profecias, etc. Mas como isso aí pode acontecer? Vamos ver, a partir de agora, como esses fatos sucedem-se em nossas vidas. Afirma Leon Denis que o pressentimento é uma vaga intuição do que vai acontecer. Os pressentimentos, continua ele, são difíceis de se analisar sob o ponto de vista científico. Não são explicáveis, senão em certos casos, quando o acontecimento pressentido tem precedentes subjetivos e objetivos. E nós vamos ver o porquê disso na sequência desse caso. Conta-se, a propósito, o seguinte intrigante caso. Um navio que tinha o nome de Titânia transportava carvão da cidade de Tine para o Canadá. E o marinheiro, de nome William Reeves, que estava de vigia numa noite de abril de 1935, começou a sentir estranho e inelutável pressentimento. Quando o navio atingiu o ponto onde os navios Titã e Titanic haviam naufragado, a sensação atingiu o máximo. Poderia Reeves parar o navio por causa de um pressentimento? Mas o fato o fez tomar a decisão. Ele havia nascido no dia do acidente do Titanic. E grita então, perigo à frente, avisou ele à ponte de comando. Logo em seguida, um imenso iceberg surgiu ameaçador na escuridão e a embarcação pôde evitá-lo a tempo. Em O Livro dos Espíritos, Kardec questiona
os espíritos sobre a fatalidade. Preliminarmente, ele pergunta, na questão 851. Na questão 851. Ele pergunta se há fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a esta palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Essa foi a pergunta de Kardec aos espíritos. E obteve como resposta que a fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo espírito ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consciência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas de ordem moral e das tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, como eu estava falando a respeito da fatalidade, a gente sempre questiona, né, se aquilo que passou era uma fatalidade, tinha que passar por aquilo, e aqui está a resposta dos espíritos a respeito do que nós escolhemos, né, quando, antes de aqui reencarnarmos, aquilo é um acontecimento que irá se suceder se não houver uma mudança nos registros da espiritualidade maior. Então, é um acontecimento que já está ajustado previamente. Mas fora isso, não. Os outros acontecimentos da vida, não. As coisas menores não estão ajustadas. E muitas coisas podem ser mudadas ao longo dessa trajetória. Aí na questão 860, Kardec indaga: pode o homem, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa? Também os espíritos responderam a Kardec: pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. É como nós falávamos, né? Se a escolha foi para passar por determinado problema, uma situação grave de enfermidade, coisa assim, ele vai passar por aquilo, né? Vai ser preparado para passar por aquela situação, a não ser que muitas vezes, e se tem notícia disso, através da espiritualidade, que alguns irmãos ganham, pelos seus méritos, né, alguma coisa que os faz passar pelaquela situação de uma outra maneira, de uma maneira mais suave, não com tantas dores, não com tantos sofrimentos. Temos visto essa condição em várias oportunidades. E continuando, conforme Joseph Heine, se a precognição é um meio de conhecer um futuro destinado a ocorrer, então, por definição, esse futuro é inevitável. Se, ao contrário, o evento pode ser evitado, então não estava destinado a acontecer. Vocês vejam que interessante o caso que é colocado a seguir. É um caso de uma possível flexibilidade em torno de um pressentimento de alguém. E é assim, dessa maneira.
esse acontecimento, esse fato, está registrado no livro, cujo título é em inglês, e se nós formos transformá-los para o português, o livro não existe aqui, mas seria mais ou menos O Alcance da Mente. E é da autoria também de Joseph Hahn. Ele diz que um homem planejava viajar de trem. Na noite anterior, ele sonhou que o trem que o levaria sofreria um desastre e que ele ficaria gravemente ferido. Este sonho fez com que ele desistisse da viagem. Mais tarde, leu no jornal que o acidente ocorrera exatamente como vira no seu sonho, exceto pela sua ausência no trem. Quando ele sonhou, ele estava no trem. Por esse exemplo, chega-se a uma questão no caso das premonições, a sua imprecisão. Porque o homem estava no sonho e não estava no trem? É uma pergunta. De conformidade com a mecânica quântica, existem milhares de possibilidades, igualmente válidas, para que o fato ocorra total ou parcialmente. Então, o homem poderia ter ignorado o sonho, ter tomado o trem e não se acidentar. Ele poderia ignorar o sonho, ter tomado o trem e não acontecer o acidente. E o homem acreditou no sonho, não tomou o trem e não se feriu. Tais alternativas são perfeitamente compatíveis com o livre-arbítrio de todos nós. Ele sonhou e, preocupado, desistiu de viajar. Caso ele não tivesse sonhado e fosse acidentado, naturalmente ele pensaria que estava escrito em seu destino passar por aquela situação. Comprovadamente, pressentimento, premonição sempre existiu. Mas o que é, como e por que acontece? Quando nós dormimos, quando o homem dorme, o nosso espírito deixa o corpo sem, contudo, dele se desligar. Ele se afasta. É nessas ocasiões que, às vezes, vislumbra o futuro próximo com maior ou menor clareza. O do Amaral Pereira explica que tais possibilidades derivam de uma faculdade psíquica que possuímos, uma espécie de mediunidade rudimentar. A premonição não existe no mesmo grau em todas as criaturas, embora seja disposição comum a qualquer ser humano. Então, uns têm em maior ou menor grau. Vamos ver em seguida. O pressentimento é invariavelmente um aviso do espírito protetor? E a resposta que se tem é a seguinte: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos dedica a afeição, decorrente da escolha que se tenha feito. Antes de reencarnar, o espírito tem conhecimento das várias fases de sua nova existência, isto é, dos principais gêneros de prova a que vai se entregar. Sabemos, meus irmãos e irmãs, que o tempo do sono é aquele em que o espírito, desprendendo-se dos laços materiais, entra momentaneamente no mundo espiritual. Esse instante é muitas vezes escolhido pelos espíritos protetores para, então, se manifestar aos seus protegidos e dar-lhes conselhos mais diretos. E como que é que se processa isso? Como é que é o mecanismo das previsões? O primeiro item é ver que uma previsão, logicamente, é de um fato que ainda não ocorreu, ainda não aconteceu.
explica-se da seguinte forma, que os nossos pensamentos formam ondas eletromagnéticas. Sabemos que a matéria é energia condensada e que, portanto, os nossos pensamentos são energias que, inclusive, adquirem formas mentais, que são formas, pensamentos, conforme está no livro Mecanismos da Mediunidade, do Espírito André Luiz. Entre nós, existem pessoas com capacidade perceptiva de visualizar o que está em nosso cérebro perispiritual, ou seja, captam o passado que está armazenado em nosso inconsciente ou o futuro que está no chamado superconsciente. Isso aí pode estar em forma de plano ou apenas a nível de pensamento. Na verdade, o futuro e as formas pensamentos formam uma espécie de mundo virtual, não real, porque não aconteceu ainda e poderá nunca acontecer, porque pode ser mudado. Como poderá ser, de outra forma, confirmado? Nossas projeções de futuro são muito dinâmicas, podem mudar minuto a minuto. Por isso que essas projeções tem que se ter muito cuidado ao, de repente, ter-se uma percepção, né, um pressentimento, e não se cair já diretamente na direção daquilo que o pressentimento nos diz. Ficar avaliando. Sempre é bom a gente avaliar uma situação para depois, em seguida, levar adiante aquele propósito, se é que nós temos. Pode ser também através da ajuda de um espírito. O espírito também pode captar das pessoas os dados mentais referentes ao passado e ao futuro e repassá-las diretamente à própria pessoa ou a alguma outra que possa ajudá-la. Pode ser uma terceira pessoa que venha ajudar aquela pessoa que sentiu algum pressentimento, né, alguma forma espiritual dessa manifestação, mas que tem uma outra pessoa que irá, dessa forma, orientá-la a respeito daquele assunto. Temos também os planos evolutivos espirituais. Então, não existe definição antecipada dos destinos dos indivíduos. Também não existe esse plano, uma definição antecipada das sociedades ou das nações. O que existe são planos para novas etapas de progresso, que são preliminarmente traçados, depois acompanhados e avaliados. E, quando necessário, se fazem ajustes para que as metas evolutivas sejam atingidas. Cada indivíduo, cada cidade, cada nação, cada planeta tem espíritos protetores que ajudam a traçar os planos, fazem acompanhamento, avaliam a evolução e muitas vezes fazem correções do rumo. E no quarto item, prever o futuro por dedução. Assim como nós podemos prever da árvore que nasce hoje o tempo de frutificação, a qualidade dos seus frutos, ou que, se continuar a poluição dos rios, faltará água, igualmente os espíritos de grande elevação podem direcionar com seus olhares ao futuro e deduzir esses acontecimentos. Agora nós temos um item muito importante. Será que nós devemos crer em todo e qualquer pressentimento? No Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, no capítulo 10, item 136, onde tem os tipos de mensagem,
diz que nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica, inclusive os próprios pressentimentos que nós temos. Isso aí é uma recomendação muito oportuna para que a gente não se deixe levar, de repente, por alguém que venha dizer isso ou aquilo, mas nós temos a doutrina espírita, que é a fé raciocinada e que nos mostra um caminho seguro de nós aceitarmos ou não a orientação de alguém. Se ela é dúbia, se é duvidosa, não a aceitemos. Fiquemos conosco, com a nossa interpretação e sigamos em frente. A confirmação dos pressentimentos. Na Gênese, no capítulo 16, item 7, na teoria da presciência, diz que não raro acontece que aquele pensamento do pressentimento, não passa de um projeto, de um desejo que não se concretiza em realidade, donde os frequentes erros do fato e da data das previsões. O exemplo é de uma conversa que foi mal ouvida e pessimamente transmitida por alguém. Eu tinha mais uma história para nos contar, mas hoje, a gente sabe que nada acontece por acaso. Eu estava conversando com uma amiga e ela me relatou acontecimentos da sua vida que tinham totalmente a ver com o assunto que nós íamos trazer na noite de hoje. Me contou essa amiga que muitas vezes ela tinha pressentimento do desenlace, do desencarne de seu irmão, que era um irmão mais novo que ela. E isso a preocupava muito. E essa transmissão, esse pressentimento era recorrente, várias vezes ela tinha isso. E ficava pensando a respeito, até como, porque ele vivia longe aqui da cidade, como que ela conseguiria trazê-lo de volta aqui, porque, inclusive, os recursos financeiros da família eram poucos. E ela pensava até nisso, de como poderia fazer caso isso acontecesse. Pois bem, mais à frente, ela sonha com uma sua avó, que já desencarnara. E essa avó, no sonho, diz que vinha prepará-la porque, dali a alguns tempos, ela iria muito necessitar do apoio dessa avó, essa avó espiritual que já havia desencarnado. E ela, na ocasião, pensou que a avó estava vindo para ajudá-la na situação financeira porque ela passava. Uma difícil situação que, felizmente, depois se resolveu. Mas, ali para frente, dali a alguns meses, o que ocorre? Desencarna o irmão dessa minha amiga. Ele desencarna em um acidente, e logo ela recorre ao seu pensamento, dizendo, nossa, mas eu estive muitas vezes pensando que isso ocorreria, como de fato veio acontecer. E quando foi trazido o corpo
desse irmão, da minha amiga, aqui para a nossa cidade. Durante o ato fúnebre, né, enquanto estavam guardando o corpo, ela sente a presença da avó junto dela. A dizer-lhe, olha, eu estou aqui te fortalecendo e auxiliando o seu irmão, nós não vamos evidentemente dizer o nome, ajudando o seu irmão na passagem dele deste plano para o plano onde me encontro. Então, eu achei assim muito oportuno, porque viu como que pode, né, um assunto do qual a gente iria falar na noite de hoje e, não por acaso, alguém aparece trazendo uma história real de um fato que aconteceu na vida dessa pessoa através do pressentimento. Do pressentimento e da ajuda espiritual, as duas coisas que nós falamos na noite de hoje, nesse nosso assunto. Nós vamos ver que os espíritos superiores, eles têm condições de ver tudo o que acontece, porque quem está em cima tem mais facilidade de ver os acontecimentos que estejam por vir. Nós que estamos aqui no plano terreno, não temos a possibilidade, muitas vezes, dessa percepção. E eles nos auxiliam, então, da forma a nos auxiliam de forma a nos ajudar a conhecermos fatos que muitas vezes são de muita importância para as nossas vidas e de acordo com a sensibilidade de cada um. Mas o mais importante de tudo, mesmo tendo esse conhecimento, o apoio espiritual, o mais importante é que nós despertemos para que nós estamos sendo apoiados e amparados por Deus. Jamais Deus nos desampara, nos deixa ao léu. Ele está sempre conosco, através do Cristo Jesus, que nos dá segurança na caminhada, através dos demais espíritos benfeitores, que cuidam de nós na nossa travessia por este mundo de incertezas ainda, de provas e de expiações. Cabe a nós avaliarmos, como eu disse, cada situação. Existe o pressentimento, existe. Mas muitas vezes, assim como para uma pessoa, né, aquele pressentimento ocorreu em forma de fato, quantos outros pseudos pressentimentos não ocorreram nas pessoas sem que os fatos acontecessem? Por isso há de sinalizar com o cuidado necessário quando assim ocorrer para nós uma forma de nós pressentirmos o futuro, de nós avaliarmos uma situação que ainda não ocorreu. Por isso, a fé ilimitada no Criador, a fé em Deus, a fé nos benfeitores da seara do Cristo, são de importância ilimitada. E assim, não há razões para o homem viver em busca de informações sobre o seu futuro. Tal atitude revela a falta de confiança nos desígnios divinos. Se cremos em Deus, e por consequência cremo-lo, justo e infinitamente bom, nada melhor que em todos os lances da vida exercitemos a confiança irrestrita nele. É isso que nós queremos. No amparo de Deus, continuarmos
a caminhada, sempre confiante. Aqueles dos nossos irmãos que tiverem interesse nesse assunto, que fala de pressentimentos, que fala de profecias, de premonições, esse livro é um excelente livro, editado pela Federação Espírita Brasileira, das profecias à premonição, autoria de Carlos Bernardo Loureiro. Eu não sei se nós temos aí, ainda não tem, mas quem quiser fazer uma encomenda, certamente os nossos irmãos ali da livraria terão o máximo prazer em mandar buscar. Eu recomendo, eu li e achei de muita profundidade nesse tema que nós abordamos na noite de hoje. Agradeço dessa forma a atenção de todos vocês. O Mestre Divino, Jesus, esteja conosco, com pressentimento ou sem pressentimento. Que sigamos as nossas vidas tranquilos, serenos, confiantes em Deus. Que assim seja, com a graça do Pai.